Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico que eu preparei aqui. Onde estão as pessoas que morreram no dilúvio? A geração antediluviana. A Bíblia prova que todos morreram, exceto os que entraram na arca. Lucas 17, verso 27, lá diz que veio o dilúvio e consumiu a todos. E a alma deles? Estão no inferno? Estão num lugar intermediário? Estão no Hades, aguardando o juízo, a ressurreição do corpo, para o dia do juízo final? A salvação era crer na pregação de Noé, mas ninguém creu. Hoje temos que crer no Evangelho de Cristo. A arca de Noé tipifica a Cristo como o meio de salvação. Sem crer em Cristo, ninguém será salvo. Da mesma forma, os que não creram na pregação de Noé também não foram salvos. E hoje, quem não crer no Evangelho de Cristo também não será salvo. Não existe salvação fora do Evangelho. Tem alguns que questionam 1 Pedro 3, verso 19, onde diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão que foram rebeldes nos dias de Noé. Embora seja um texto meio complexo, meio difícil de interpretar, eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo que eu tenho acerca de 1 Pedro 3,19. Jesus pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos são estes? Veja aí no final do vídeo, clique aí, ali naquele banner para assistir. Então, embora esse texto de 1 Pedro 3,19 seja meio difícil de interpretar, nem todos têm a mesma linha de interpretação, mas devemos ter em mente que Hebreus 9, 27 lá diz que após a morte segue-se o juízo, ou seja, não existe chance de salvação após a morte. Existem algumas linhas de interpretação, mas nenhuma delas deve apontar como se o povo que morreu no dilúvio tivesse uma segunda chance. Lá diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão que foram rebeldes nos dias de Noé, mas não para dar uma segunda chance. Tem algumas linhas de interpretação que eu vou deixar no final do vídeo, você clica lá e assiste. Uma pessoa disse no canal, num vídeo anterior, que Jesus pregou aquela geração do dilúvio e deu uma chance para eles. Lá onde diz em Efésios 4,5 que subindo ao alto levou cativo ao cativeiro, que Jesus desceu no inferno, pregou para eles e deu uma nova chance e subiu para o céu e os levou para o céu, aquele povo que morreu no dilúvio. Olha, eu tenho anos e anos que estudo a minha palavra, né, que entendo desde o tempo de criança ainda, eu nunca tinha ouvido coisa semelhante. Uma pessoa fazer uma colocação desta. Então essa pessoa ele disse que nem todos viram a construção da arca ou ouviram a pregação de Noé. Então Deus seria injusto em deixá-los no inferno por falta de chance. Então, baseando nisto, eu resolvi fazer esse vídeo. Foi baseando nesse comentário. Mas Deus não é injusto. A Bíblia não diz que alguns não souberam que Noé fazia arca ou não ouviram a pregação de Noé. Da mesma forma hoje, nem todos ouvem o Evangelho. Tem países que o Evangelho não é liberado como aqui no Brasil. Não é propagado da mesma forma ou da mesma proporção que é aqui no Brasil. Até mesmo no Brasil. Agora está mais espalhado pelos meios de comunicação, rádio, internet, TV. Mas há muitos e muitos anos atrás não era assim. Então como é que fica aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Serão salvos? Vão para o inferno? Como é que fica? Existe uma explicação bíblica, literalmente. Até certo ponto, todos têm uma medida de conhecimento de Deus, do certo e do errado.
Existe o conhecimento moral que Deus dá a todas as pessoas, como não matarás, não furtarás, adultério, pecado de modo geral, fazer o mal para as pessoas ou fazer o mal de modo geral. Isso é um conhecimento moral que Deus dá a toda pessoa. Mesmo quem nunca ouviu o Evangelho e nunca leu a Bíblia, sabe que tais práticas é pecado. E também Deus se revela a todas as pessoas pelas coisas que foram criadas. Então, até certo ponto, as pessoas serão julgadas de acordo com a luz que ela recebeu de Deus. Veja a diferença nas passagens que vou citar entre aqueles que já ouviram o Evangelho e aqueles que nunca ouviram o Evangelho, mas viveram na prática do pecado. Existe uma explicação bíblica para o assunto. Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 20. Veja aí na sua tela que eu vou deixar todas as passagens para você ler. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Veja bem, para que eles fiquem inexcusáveis. Na tradução NVI está escrito indesculpáveis. Então Deus se revela a todo ser humano pela natureza, pela criação, para que eles saibam que existe alguém que fez isto, fez tudo isso. É uma revelação que Deus dá a todo ser humano, para que através disso tenham interesse em conhecer a Deus. Agora Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Lei aqui não é a lei do Antigo Testamento, é a lei do conhecimento de Deus. Então, aqueles que sob a lei pecaram são aqueles que tiveram conhecimento de Deus, mas viveram no pecado. E aqueles que sem lei pecaram, pecaram sem ter o conhecimento de Deus. Não conheceram a palavra, mas viveram no pecado. Também perecerão. Viver no pecado, ou seja, não existe salvação fora do Evangelho. Quem morrer no pecado será condenado. Então fica claro que todos aqueles que nunca ouviram o Evangelho, mas viveram na prática do pecado, serão condenados da mesma forma que aqueles que ouviram e não creram. Ou seja, se desviaram da verdade ou não creram na verdade. Salmo 9, verso 17 diz: Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, os ímpios que viveram no pecado e todas as pessoas que se esqueceram de Deus, ouviram e abandonaram a Deus, serão lançados no inferno. 2 Tessalonicenses 1, verso 8 diz: Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tomará vingança daqueles que não conhecem a Deus e viveram no pecado, e daqueles que não obedecem, ou seja, conhecem a verdade, mas são desobedientes. Todos serão condenados ao fogo do inferno. Todos irão para o inferno. A diferença será no castigo. O castigo será proporcional de acordo com o grau de pecado e de acordo com o conhecimento que a pessoa teve de Deus. Leia aí na sua tela. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Lucas 12, verso 47 e 48. Então quem soube a vontade de Deus e não obedeceu, com muitos açoites será castigado, muito castigo. E aquele que não soube será castigado com menos castigo, ou seja, será proporcional ao grau de pecado e ao grau de conhecimento que teve de Deus.
Veja que diz: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Viu? A cobrança. Nós que conhecemos o Evangelho, seremos julgados diferente do que aqueles que nunca ouviram. Quem ouviu o Evangelho, muito mais será cobrado. Aquele que muito Deus confiou nele para pregar, para divulgar o Evangelho, muito mais será cobrado. A pessoa será julgada de acordo com a luz que recebeu de Deus até certo ponto. A pessoa, todos têm conhecimento moral. Não matar, não roubar, não fazer o mal. Então, quem nunca ouviu poderá ser julgado de acordo com a luz que ele teve de Deus. Ele não teve o conhecimento que nós temos. Hoje temos a internet, temos livros, temos Bíblia, temos rádio, que podemos estudar, podemos aperfeiçoar e aumentar o nosso conhecimento, mas antigamente não tinha. Serão julgados de acordo com a luz que eles tiveram de Deus. Então fica claro, para encerrar o vídeo, fica claro que o pecado não ficará impune e não haverá chance após a morte. O pecado não ficará impune. Quem morrer no pecado será condenado. E o pecador, o culpado, Deus não tem por inocente. Quem morre no pecado certamente será condenado ao inferno, mesmo que nunca tenha ouvido o Evangelho, mas viveu no pecado, será condenado. Mesmo que alguns do dilúvio não tenha visto a construção da arca ou não tenha ouvido a pregação de Noé, mas de qualquer forma eles viveram no pecado, porque ninguém se salvou, apenas a família de Noé que entrou na arca. É sinal que não creram. Os que crescem entrariam na arca. Se não entrou, é porque não creu. Entendeu? Deus não é injusto. Não existe salvação fora do Evangelho. A graça de Cristo alcança todos os que ouvirem e crerem no Evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Deus tem seus meios de se revelar ao homem. Quem nunca ouviu o Evangelho, Deus se revelou pela natureza e pelas coisas que foram criadas para que eles crescem que existe um Deus que fez tudo isso. É o ponto de partida para buscar o conhecimento de Deus. Deus jamais condenaria um inocente. Deus não é injusto. Deus é amor, mas é justiça. Muitas pessoas olham pelo lado do amor de Deus. Ah, mas Deus é amor. Acha que Deus iria condenar uma pessoa a um fogo eterno para queimar, como ensinam as testemunhas de Jeová e o Adventismo? Não é assim não. Deus é amor, mas é a justiça. Deus executou muitos juízos na Bíblia. Os grandes juízos, como o dilúvio, morreram todos afogados. Sodoma e Gomorra morreram queimados. A destruição dos cananeus. A grande tribulação que está por vir, que será o maior juízo de Deus na terra. E o juízo final, que será o juízo dos mortos que morreram perdidos. E o destino final é o lago de fogo. Deus é amor, mas é justiça. O sacrifício maior quem fez foi Jesus. Desceu do céu e sofreu injustamente numa morte cruel para salvar a humanidade. O sacrifício maior quem fez foi ele. Quem não crer será condenado. E após a morte não há chance de salvação. Então a geração antediluviana foram condenados ao fogo eterno. Passarão pelo juízo final e serão lançados no lago de fogo, sem a menor sombra de dúvidas. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva se ainda não for inscrito. E até o próximo.